Gênesis. Gênesis é o primeiro livro, tá? O primeiro livro da Bíblia. Gênesis capítulo 28. Gênesis capítulo 28, versículo 10. Tá? Nós vamos ver o que o Espírito Santo quer nos orientar neste domingo. Domingo, né? Todo terceiro domingo do mês aqui na nossa igreja, nós temos o domingo da família, o clamor da Sagrada Família. Daqui a pouco nós vamos falar com Deus em favor da nossa casa, pedir a Deus para guardar, pedir a Deus para proteger os nossos familiares. A Bíblia diz assim, lá no livro de Gênesis capítulo 28, versículo 10, a visão da escada. Jacó teve uma visão quando ele dormia no deserto, na areia do deserto, na areia com a cabeça no travesseiro. Diz assim, ó, partiu Jacó de Berseba e seguiu para Arã. Tendo chegado a certo lugar, ali passou a noite, pois já era sol posto. Tomou uma das pedras do lugar, fê-la seu travesseiro, e se deitou ali mesmo para dormir. E sonhou, eis posta na terra uma escada, cujo topo atingia o céu, e os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Perto dele estava o Senhor. Ele disse, eu sou o Senhor, Deus de Abraão teu pai, e Deus de Isaque. A terra em que agora estás deitado, eu te darei a ti e a tua descendência. A tua descendência será como o pó da terra, estendente-ás para o ocidente e para o oriente, para o norte, para o sul. Em ti e na tua descendência serão abençoadas todas as famílias da terra. Eis que eu estou contigo e te guardarei por onde quer que fores, e te farei voltar a esta terra, porque não te desampararei, até cumprir eu aquilo que te hei referido. Bom, vamos aqui meditar sobre esses versículos que nós lemos aqui, pessoal. Bom, primeira coisa, Jacó estava numa situação terrível, a pior situação que um ser humano ele pode chegar. Uma situação de mendigo mesmo, não tinham onde morar, brigado com a família, não tinham onde morar, não tinham o que comer, não tinham onde dormir, dormia com a cabeça numa pedra. Porém, Jacó teve um sonho. E um sonho daqueles, um sonho que foi algo assim extraordinário. Na situação que Jacó ele estava, igreja, era para ele ter que tipo de sonho? Era para ele ter um sonho ou era para ele ter um pesadelo? Você imagine, uma situação, a pior situação difícil. Mas mesmo assim, ele sonhou com Deus, sonhou com as bênçãos, sonhou com o que Deus queria preparar para ele. Porque quando nós temos uma aliança com Deus, e Jacó, ele fazia parte da aliança que Deus tinha com Abraão, e por causa desta aliança, ele sonhou com o que Deus iria fazer na vida dele. Porque quando nós temos uma aliança com Deus, é isso que eu quero chamar a sua atenção, quando nós temos uma aliança com Deus, mesmo numa situação caótica, difícil, mesmo numa situação que parecia que não tinha mais solução, mas ele sonhou com o que Deus iria fazer na sua vida. Quando a gente tem uma aliança com Deus, mesmo numa situação difícil, a gente não deixa de sonhar, não deixa de confiar, não deixa de crer naquilo que Deus tem para nós. Às vezes é comum, às vezes a pessoa está numa situação difícil, ela não dorme de noite, e quando dorme ela tem pesadelos, ela não consegue dormir, ela não tem paz, ela não consegue sonhar com algo diferente, com uma saída diferente. Mas quando a pessoa tem uma aliança com Deus, e ela sabe que ela tem uma aliança com Deus, ela pode enfrentar a luta que for, mas ela sabe, Deus vai abençoar, ela sonha com dias melhores, ela sonha em conquistar, ela sonha em ver uma família transformada, porque Jacó ali estava brigado com a sua família, brigado com o seu irmão, mas ele sonhava que Deus ia abençoar a sua família, que Deus ia honrá-lo.
Você talvez está passando uma luta na sua vida que, às vezes, parece que não tem saída. Mas se você tem a sua vida com Deus, pode sonhar no melhor, pode sonhar que essa situação ela vai mudar. E diz a Bíblia, continuando no versículo 16, despertando Jacó do seu sono, disse, na verdade, o Senhor está neste lugar. Eu não sabia. Tem gente que ela está sofrendo, tem gente que ela está com uma vida difícil, doente, com a vida derrotada, mas ela não consegue ver que Deus está ali para abençoar ela. Por quê? Porque ela está dormindo espiritualmente. Ela não consegue enxergar que Deus está lá. Por isso que ela não sonha com coisa melhor. Tem gente que quando ela está enfrentando um problema, ela quer morrer, ela entra em depressão, ela sofre. Por quê? Porque ela está dormindo espiritualmente. Quando a pessoa está acordada na fé, ela vê saída, ela vê solução, ela está numa saída, num lugar que ela olha para todos os lados e não vê uma porta, mas ela vê pela fé, ela consegue ver, Deus é comigo, Deus vai me honrar, Deus está neste lugar e Deus vai mudar a minha sorte. Mas tem muita gente dormindo espiritualmente, ela está sofrendo aí fora, ela está desesperada, mas não acorda espiritualmente. Não desperta para a fé, não desperta para Deus. Quando ele despertou, ele disse, poxa, Deus está aqui. Aí versículo 17, e temendo disse, quão temível é este lugar, é a casa de Deus, a porta dos céus. Quer dizer, quando ele acordou espiritualmente, ele entendeu, puxa, é a casa de Deus, eu tenho que buscar Deus. Quando a pessoa está bem espiritualmente, ela está na fé, ela não olha a igreja como qualquer lugar, como um comércio, como um shopping, como um hospital, ou como apenas uma igreja, um lugar de louvor. Não, ela teme, ela sabe, a igreja está o nome de Jesus Cristo, ali, ali é a casa do meu Deus. Ela teme aquele lugar. Ela não faz as coisas da igreja de qualquer maneira. Ela não leva as coisas da igreja de qualquer jeito. Ela não vem quando dá. Quando dá eu vou. Quando der eu vou na igreja. Se sobrar tempo, eu não preciso ir na igreja. Por quê? Porque a pessoa que pensa assim, ela está dormindo espiritualmente. A pessoa que ela está acordada na fé, ela vê a igreja como algo extraordinário. Ela vê a igreja, ela teme. Poxa, eu não posso deixar de ver a igreja. Ela respeita aquele lugar. Ela respeita a igreja, não é só essas paredes aqui, não. A igreja é muito mais. A igreja é algo espiritual. As pessoas lá fora podem olhar para a igreja, falar mal, criticar, chamar de comércio, chamar os pastores de ladrão, isso e aquilo. Por quê? Porque é normal, ela está dormindo espiritualmente. Mas a pessoa que ela está na fé, ela entende que aquele lugar é santo, aquele lugar é de Deus, aquele lugar é a casa do meu Pai, é a porta do céu, ou seja, é o lugar que vai me preparar, que vai me ajudar a entrar no reino de Deus. Então ela leva as coisas a sério. Quando ele descobriu isso, ele acordou e diz assim, olha só, tendo levantado Jacó cedo de madrugada, tomou a pedra que havia posto por travesseiro, e a erigiu por coluna, sobre o cujo entornou azeite. Quer dizer, a única coisa que ele tinha, que era uma botijinha de azeite, ele derramou na pedra, ele deu de oferta, ele honrou a Deus. Porque quando a pessoa ela está na fé espiritual, ela tem prazer de honrar, de ajudar. Não porque pediram, não foi uma base de troca, não. Ele não barganhou com Deus, não. Foi algo, decisão dele, ninguém pediu, ele decidiu. Porque quando a pessoa está acordada espiritualmente, ela quer ajudar. Ela quer plantar, ela quer socorrer a obra, ela quer ajudar a igreja, ela quer ajudar a obra do Senhor. Ele deu oferta. E diz mais, e o lugar, cidade que outrora chamava Luz, deu o nome de Betel. Fez também Jacó um voto dizendo, se Deus for comigo e me guardar nessa jornada que empreendo, e me der pão para comer e roupa para que me vista, de maneira que eu volte em paz para a casa de meu pai, então o Senhor será o meu Deus. Então quando ele acordou, ele entendeu, eu vou buscar o meu Deus, porque ele vai me honrar, ele vai me abençoar, ele vai me prosperar, ele vai me tirar dessa situação, porque quando